No Alesp Cidadania de hoje, vamos conhecer um pouco mais a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Universidade, Memória e Reparação. Uma iniciativa da USP, Universidade de São Paulo, e da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E para essa conversa, eu recebo Esther Rizzi, que é assessora da Pró-Reitoria e professora do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Seja bem-vinda. Oi, Priscila, tudo bom? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Conta um pouquinho, então, desse trabalho para a gente. Bom, a Escola São Paulo de Ciência Avançada é uma escola, é um programa, na verdade, que existe desde 2010 na FAPESP e abre chamadas todos os anos. O objetivo é fazer cursos de curta duração em São Paulo e chamando estudantes estrangeiros, estudantes do estado de São Paulo, mas também estudantes de outras universidades do Brasil, para participarem de um curso presencial no estado de São Paulo, nas universidades paulistas, e atrair talentos, né? Acho que o objetivo estratégico dessa iniciativa da FAPESP é atrair talentos para o estado de São Paulo. Não só estudantes, que são os participantes do curso, são 100 participantes na nossa escola, mas também professores reconhecidos internacionalmente, pessoas com destacada produção científica, então são realmente símbolos internacionais e nacionais de pesquisa que vêm para São Paulo e conhecem um pouco a nossa produção científica. É a primeira vez que isso acontece? A escola, esse modelo de chamamento de escolas na FAPESP, ele existe desde 2010. Eu estou aqui representando uma escola específica que foi aprovado no edital de 2024 para acontecer em 2025, que é a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Universidade de Memória e Reparação, proposta pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Tem duas coisas interessantes aqui a destacar. Primeiro, eu sou representante de uma pró-reitoria da USP, né? Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. É uma pró-reitoria que foi recém-criada, foi criada em 2022, ela é novinha, num esforço muito interessante da Universidade de São Paulo de promover políticas em saúde mental, direitos humanos, diversidade na Universidade de São Paulo. Então, são várias, a gente tem essa responsabilidade e permanência estudantil. É um modelo único entre as universidades públicas de ter um órgão tão alto da universidade responsável por políticas de permanência e bem-estar de seus servidores, docentes e estudantes. Então, estou aqui muito honrada de representar essa pró-reitoria que tem uma equipe enorme. Essa pró-reitoria, por trabalhar com temas de direitos humanos e reparação, então está sob nosso guarda-chuva aí de atividades, desenvolver atividades, cuidar, né? A gente recebeu a Comissão de Direitos Humanos, que já tem mais tempo na universidade, que promove prêmio de direitos humanos na universidade toda a semana de direitos humanos, que é a última... dia 10 de dezembro, é o Dia dos Direitos Humanos, e nessa semana a gente sempre premia instituições da sociedade civil, personalidades que promovem direitos humanos. Está com a gente também realizar as recomendações do relatório da Comissão da Verdade, que foi realizada na USP entre 2013 e 2018. A USP teve uma Comissão da Verdade que apurou os crimes e, enfim, e as histórias relacionadas à ditadura brasileira no âmbito da Universidade de São Paulo. A gente tem um memorial dos mortos e desaparecidos, que foram professores, estudantes e servidores da USP. Reinauguramos no ano passado um memorial da USP com 47 nomes desses mortos e desaparecidos. Fizemos diplomações de estudantes que não concluíram seus cursos, entregamos diplomas para os estudantes que foram mortos, para suas famílias, enfim. A gente tem, no âmbito da Pró-Reitoria, uma série de ações relacionadas aos direitos humanos e à promoção dos direitos humanos no âmbito da universidade. Não só essa memória, né? Uma parte da diretoria que é do professor Renato Cimbalista, dirigida pelo professor Renato Cimbalista, que abarca esses temas. Uma parte é pensar nesse passado, né? Nessa reparação, lembrar das pessoas que foram afetadas pela ditadura, enfim, pensar também indígenas no período da escravidão. A gente tem memória e reparação em vários períodos históricos e a sua relação com a universidade, mas também promover campanhas contra situações de assédio, contra violações de direitos humanos na universidade. Porque a gente tem uma diretoria de direitos humanos, a gente achou que era interessante fazer uma proposta
de ser um polo de destaque internacional nessa área. Porque a gente tem essa potência de fazer as políticas na universidade, a gente propôs um pouco, os proponentes oficiais do projeto são a professora Ana Lana, que é pró-reitora de Inclusão e Pertencimento, e o professor Renato. Eu participei da elaboração também do projeto. E a ideia era assim, vamos tentar, né? Vamos ver se a FAPESP aceita o nosso projeto, sabendo que que tem um certo deslocamento. A FAPESP, em geral, lida com institutos de pesquisa, né? Enfim, grupos de pesquisa que refazem essas propostas. Então, é uma coisa diferente, uma pró-reitoria elaborar um projeto que é mais tipicamente de pesquisa para a FAPESP, e a gente ficou muito honrado de ter sido aceito e ter sido escolhido entre as 6 escolas que vão acontecer em 2025. Então, acho que isso é uma primeira coisa de se dizer, né? Que é uma pró-reitoria de Inclusão e Pertencimento que faz essa proposta, e que são esses temas. Além disso, eu até trouxe aqui alguns temas, né, alguns nomes das escolas que vão ser feitas, né, em 2025, por exemplo, Escola Avançada. O nome é sempre o mesmo, Escola São Paulo de Ciência Avançada, e o tema, em saúde de precisão, em segurança de estruturas e seu papel na redução de gases de efeito estufa. Então, muita coisa na área de biológicas, ou então sistemas desordenados, modelos em alta dimensão. Muitas das escolas, elas são em ciência e tecnologia, né? Então, nas áreas duras da ciência. São poucas as escolas aprovadas. Às vezes tem alguma coisa em desenvolvimento sustentável ou cooperativas, alguma coisa na área de economia, ciências sociais aplicadas. Mas esse tema é um tema também diferente. Então, a gente ficou duplamente contente de ter sido contemplado por esse edital, porque reconhece na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento uma potência para fazer uma reflexão, uma pesquisa e conectar com a prática da universidade, né? Então, de um lado, a gente está produzindo conhecimento e chamando professores que são os mais reconhecidos internacionalmente na área de memória, verdade, justiça e reparação, memória e reparação. Também muitos professores nossos estarão aí entre os palestrantes dessa escola. Mas ser reconhecido também como alguém que faz a política, né? Então, a gente faz a política no âmbito da universidade, a política de memória e reparação, e conecta com essa produção de conhecimento. Para nós, é um lugar muito confortável, muito bom de estar, essa interface entre promover políticas de direitos humanos na universidade e, ao mesmo tempo, ser reconhecido como produtor de conhecimento, como pesquisa. Aí, as inscrições acontecem agora no início do mês, né? Lembrando que nós estamos gravando esse programa no meio de janeiro, e as inscrições até o finalzinho, né? 27 de janeiro é o prazo, 27 de janeiro de 2025 é o prazo final para essas inscrições. A gente vai divulgar o resultado 20 de fevereiro, então tem um tempinho de seleção. Entre 20 de fevereiro e o dia 1º de julho, há um prazo para todos os selecionados apresentarem seus projetos. Na carta de motivação, a gente vai selecionar 100 estudantes, 50 internacionais e 50 brasileiros. Dentre os 50 brasileiros, 20 do estado de São Paulo, e todos eles têm que ter uma proposta, um tema de pesquisa relacionado com a área de memória e reparação. Mas eles vão ter que apresentar uma reflexão específica para essa escola, que vai acontecer do dia 1º ao dia 11 de julho. Nessa escola, a gente está prevendo três grandes eixos de atuação. O primeiro eixo são as palestras, né? Então, as palestras desses professores internacionais, enfim, são aulas mesmo, obviamente com participação dos estudantes. Um segundo momento é a discussão desses projetos em grupos, e cada um vai ter a possibilidade de apresentar o seu projeto de pesquisa, cada um dos 100 participantes, e dialogar com os professores. Então, tem um momento de apresentação dos professores e tem um momento de apresentação, e para nós é muito importante, a gente está cuidando bastante da dinâmica, a programação completa, detalhada, dia a dia, está no site da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, é prip.usp.br/ a sigla ESPCA, então, prip.usp.br/ ESPCA, são as siglas da Escola São Paulo de Ciência Avançada. Está detalhado lá, e para a gente é muito importante que todo mundo interaja entre si, que essa troca aconteça, que tenha essa oportunidade de estudantes, professores internacionais interagirem conosco, enfim. E tem um convite, na verdade, para que eles venham para São Paulo fazer seus
são estudantes de graduação, mestrado e doutorado, mas a gente fazer essa escola é um convite para que esses estudantes venham para o Brasil e venham para São Paulo contribuir aí com a nossa produção interna. Então, tem uma estratégia de internacionalização, de chamar talentos internacionais para estarem em São Paulo também. Então, a gente está muito contente e, ao longo desse período, depois do dia 20 de fevereiro, eles vão apresentar projetos detalhados e a gente tem momentos online de interação. Então, tem momentos preparatórios para chegar no momento presencial. Então, não é só o momento presencial, não é só do dia 1º ao dia 11 de julho, mas a gente tem etapas intermediárias para colocar essas pessoas em contato. Até para a gente pensar um pouco aqui na prática. Então, esses estudantes, né, de vários tipos de graduação, pós, mestrado, doutorado, enfim, podem ali cadastrar, oferecer ali a sua tese, o seu que sua tem, pesquisa, sua o pesquisa. Que ele tem de contribuição. Isso, daí tem esse primeiro semestre, que ele pode até ir mexendo um pouco nesse material, melhorando. E daí, como que acontece em junho, né? É julho, 1º de julho. O que acontece? Eles vão para a universidade, eles vão ficar na USP, serão encontros online, quem vem de fora, de outros países? Isso é bem importante, Priscila. Acho que essa é a potência dessa escola, né? A FAPESP financia todas as passagens de quem vem de fora, seja do Brasil, seja internacional, e uma diária. Então, o encontro presencial do dia 1º ao dia 11 de julho é um encontro na Universidade de São Paulo, no campus Butantã, vai acontecer. E tem toda uma programação detalhada. Além das palestras, tem momentos, enfim... O professor Renato tem uma experiência muito interessante de fazer, em vez de fazer um painel, um cartaz, enfim, tem vários modelos de apresentação científica, né? Às vezes tem uns cartazes grandes, que você produz um painel numa gráfica e traz enroladinho. Quando você vira alguém viajando de avião com uma coisa enroladinha, pode ser que ele esteja apresentando um trabalho acadêmico num congresso internacional. Ele bolou e ele já testou em outros momentos... fazer folhas de papel em que um resumo do seu projeto de pesquisa seja feito e você faz várias cópias, como se você tivesse 100, 150 cópias desse projeto de pesquisa e a exposição é meio coletiva. Então, as pessoas podem trocar e montar um caderninho e pegar os temas que mais lhe interessam, enfim. Bacana. Então, a gente está cuidando para que a metodologia, de fato, promove integração entre essas pessoas. A gente ainda não sabe quais são os projetos, porque eles ainda não vieram, a gente está em período de inscrições, já temos, se eu não me engano, 40 inscritos, a gente está, enfim, as pessoas deixam para a última hora, até dia 27, faltam alguns dias ainda, mas a gente já está feliz com as inscrições, várias internacionais, então a gente está conseguindo chegar nesse público, mas... A gente está cuidando da metodologia para que realmente tenha integração entre esses estudantes e os pesquisadores. Os pesquisadores ficam. Então, os professores que dão palestra ficam durante todo o período para interagir. Isso é muito legal. Então, isso a gente só pode fazer com o financiamento da FAPESP, porque, de fato, embora sejam 11 dias, mais de 100 pessoas, né, com deslocamento, só 20 de São Paulo, e mesmo assim pode ter gente do interior, né, espero que tenhamos aí estudantes do interior. Então, é um momento bem grande de participação e de troca intelectual presencial. Sobre os temas, acho que uma coisa importante de dizer é que quando a gente usa esse trio de palavras, né, memória, justiça e reparação, é muito fácil a gente lembrar da ditadura ou de períodos autoritários. E a gente teve uma preocupação muito grande na descrição da escola, que está lá no site da Pró-Reitoria, de inclusão e pertencimento, a gente teve uma preocupação muito grande de, sim, obviamente, a gente também está falando de questões relacionadas à memória, verdade, justiça, em relação ao período autoritário do Brasil e de outros lugares do mundo. Mas a gente fez um esforço de ampliar um pouco essa temática. Então, pensar que a gente pode pensar em memória e reparação de desigualdades sociais, de desigualdades de gênero, de opressão de gênero, de opressão de relações étnico-raciais, que tem a ver com os temas da Pró-Reitoria, né? Enfim,
A gente pode pensar em reparação de um bioma destruído, de um grande dano ambiental, ou de um dano ambiental associado com dano social, como, por exemplo, Mariana e Brumadinho, a gente tem, e outros, né? A tragédia de 2024 no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma preocupação de não fechar memória e reparação em períodos autoritários, embora, obviamente, isso esteja incluído. Sim. Mas pensar que memória é essa? E tem uma questão conceitual interessante, Priscila, que é o seguinte, nos estudos dessa área, o que é transformar uma lembrança numa memória, né? Numa memória que se solidifique, se estende no tempo e que se aprende com ela. Né? Então, pensar que a gente vai fazer uma produção acadêmica de um momento traumático, de um momento que deixou cicatrizes sociais, produzir um conhecimento, uma memória sobre isso para que não se repita, para produzir reparação. Né? Então, transformar a lembrança, eu lembro hoje da tragédia do Rio Grande do Sul, mas será que tem uma produção? Será que, como que eu deixo marcas, seja arquitetônicas, seja marcas na produção científica, nas falas dos professores em sala de aula, para que isso não se esqueça e para que não se repita. Né? Então, Brumadinho, Mariana, a ditadura brasileira, enfim, tantas outras. E não só Brasil, porque a gente vai trazer pesquisadores do mundo que estão pensando sobre isso. Paralelo a isso das pesquisas, a gente pensa também, e foi uma provocação, e o nome é Escola São Paulo de Ciência Avançada, Universidade, Memória e Reparação. A gente quer se colocar também nessa conversa. Que memória e que reparação a universidade tem que fazer? Então, uma universidade pública que não tinha a mesma diversidade étnico-racial, de gênero, social que a sociedade brasileira tem. Está mudando isso, né? A gente tem políticas de ações afirmativas e a gente, em 2025, tem uma universidade muito mais diversa e com mais potência de pesquisa e mais excelente do que em outros momentos históricos. É verdade. Mas será que a gente tem que lembrar quando a gente não era uma escola que era uma escola mais homogênea socialmente? O que isso deixa de marcas nessa trajetória? Será que a gente tem que fazer alguma reparação em relação à epistemologia? Será que a gente excluiu formas de conhecimento em detrimento de outras? Será que a gente tem que pensar em incluir, trazer para dentro também formas de conhecimento que não são o lugar de conforto da academia, né? A forma acadêmica? Será que a gente tem que abrir nossos arquivos? Né? A Comissão da Verdade da USP identificou identificou o envolvimento da universidade com perseguição política. Né? De alguns, não da universidade como instituição, mas de pessoas ligadas à universidade. Falar sobre isso? Então, a universidade no centro desse debate também. Né? A universidade também se pensando como lugar de memória e reparação, como agente. Então, não só como lugar de produção de conhecimento sobre esses processos, mas também como agente de transformação. Aí a ideia é que depois desses dias aqui em São Paulo, em atividade, a apresentação desses projetos. Esses projetos vão ter uma aplicação até? No desenho da escola, na proposta que a gente fez, a gente tem um compromisso de produzir um material de síntese. Então, ele se realiza num material de divulgação científica, enfim, de síntese. A ideia dos cadernos e de cada pesquisador poder discutir seu projeto e depois se transformar ele numa folha que pode virar um catálogo, como se fosse um catálogo de exposição de arte, mas que cada pessoa possa montar o seu na ordem que quiser. Também como um retorno desses. Em cada uma dessas produções tem um contato, né? Então, em vez de você entregar um cartão de visita, você entrega uma folha que já tem o contato do pesquisador. Então, assim, a ideia é que sim, esses pesquisadores sigam em contato. Então, como obrigação para encerramento do projeto, a gente tem um documento de síntese, né? Enfim, um catálogo, um livro que sintetize o que foram essas experiências. Mas, para além disso, a gente tem como desejo e continuar e manter esses pesquisadores interconectados, ligados, e que uma parte deles, esperamos, venha para a USP e para outras universidades de São Paulo, outras universidades públicas de São Paulo, continuar suas trajetórias e a gente aumente a nossa internacionalização com potência de pesquisa e excelência. O que significa ter esses alunos internacionais
aqui na USP, a troca, né, que eles têm também com os estudantes brasileiros? Priscila, bom, na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a gente aposta muito que diversidade traz excelência de pesquisa, né? Então, acho que a gente usa quase como um lema, né? Diversidade com excelência. Então, e isso em muitos âmbitos, né? Então, pessoas diferentes vindo e trazendo sua experiência para a reflexão acadêmica e para a reflexão universitária aumentam a potência da pesquisa. Então, isso é quase, enfim, muitas vezes as trajetórias acadêmicas, fazer um mestrado, fazer um doutorado, é um processo bastante individual e solitário. Então, assim, momentos de troca como esse, ainda mais com um tema tão focado, são muito potentes. E a gente vai fazer no nosso processo seletivo, a gente vai buscar diversidade regional no Brasil, diversidade regional no exterior. Então, a gente está com um processo muito cuidadoso para fazer convites para universidades da América Latina. Ao longo da gestão da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a gente estreitou laços com várias universidades da América Latina. A USP faz parte de uma rede de universidades públicas da América Latina que chama Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que engloba universidades públicas da América Latina. Nem todas as públicas são gratuitas, é importante dizer. Às vezes, enfim, há universidades públicas no mundo que pagam mensalidade. Então, enfim, mas são universidades que têm uma parte do seu custeio e que são vinculadas aos estados. Então, a gente tem feito um esforço bastante grande. O professor Renato, que é um dos proponentes do projeto, está hoje na Alemanha fazendo contatos também, divulgando. A gente tem alguns contatos com o continente africano, muitas universidades da África do Sul, mas a gente está fazendo um esforço para que isso seja divulgado. Então, tem um desejo de diversidade, né? Tem um desejo de diversidade. Tem uma diplomata que chama Irene Gala, com a qual a gente está contando também. Irene Gala é uma diplomata brasileira que sempre chama atenção o quanto a gente precisa, o quanto o continente africano, ela chama de continente, é um continente jovem, e com muitos talentos, jovem porque tem, enfim, a pirâmide etária deles ainda não está ficando estável como a nossa, né? A gente mudou a nossa pirâmide etária, e o quanto a gente tem potência de chamar talentos, mas a gente quer atrair talentos do mundo, né? Então, estamos muito cuidando para que isso seja feito com diversidade, para que a gente tenha os pesquisadores mais interessantes e mais potentes na área de pesquisa nesses dias aqui em São Paulo. Então, eu estou muito animada com esse projeto, com essa Escola São Paulo de Ciência Avançada, Universidade, Memória e Reparação, porque eu acho que vai ser um momento muito interessante para pensar os temas de memória e reparação nas sociedades e para pensar o papel da universidade nessa conversa. Né? Nessa conversa. Já, você comentou que cerca de 40 pessoas já se inscreveram, né? O que precisa ter para se inscrever, então? Primeiro, precisa ter um vínculo com uma universidade. Então, precisa ser aluno de graduação, pós-graduação, seja mestrado ou doutorado. Então, tem que ter um vínculo ativo com alguma universidade no mundo. Né? Então, esse é um requisito 1. A gente pede um currículo e uma carta de motivação. Então, nesse momento inicial, o estudante vai dizer por que seus temas de pesquisa, ou por que alguma de suas pesquisas dialoga com o tema Universidade, Memória e Reparação. Isso ele vai dizer na sua carta de motivação e vai mandar um currículo. Então, acho que isso é a forma simplificada. No dia 20 de fevereiro de 2025, a gente vai divulgar os selecionados e depois eles vão apresentar um projeto mais substancioso de pesquisa. Então, como o prazo de inscrição, a gente começou a divulgar a escola em novembro do ano passado. Então, o prazo não é tão longo para fazer a gente deixou que eles apresentassem o projeto completo, que eles vêm apresentar depois da seleção. A gente vai, enfim, selecionar essa diversidade e apostar que as cartas de motivação representem aí os projetos de pesquisa deles. É um formulário simples, está disponível no site, nesse mesmo site, prib.usp.br/ESPCA. Lá tem o formulário para inscrição, é um formulário simples, não é muito difícil. Mas tem que ter algum documento comprobatório do vínculo com a universidade.
E esse projeto, ele já precisa estar ali num formato de pesquisa? Essa pesquisa já deve estar em andamento ou não? É uma ideia que você tem na cabeça ali para pesquisa e começa? Na carta de motivação, não pode ser totalmente inicial. Talvez para estudantes de graduação, a gente ainda não está com um conjunto de inscritos. Tá. A gente não fez para esse momento inicial. Depois a gente vai ter templates. Então, é muito frequente a gente ter um modelo de como preencher. Então, título em inglês. Isso é importante dizer. A escola vai ser todos os encontros da escola vão ser ministrados em inglês. Se houver a necessidade de alguma tradução, seja para uma pessoa com deficiência, né, uma tradução em Libra, seja alguém que realmente tem dificuldade, a gente achou muito importante vir, a gente vai providenciar tradução, mas em princípio todas as comunicações vão ser em inglês. E a gente deve fazer, na hora deles apresentarem um projeto, um modelo de apresentação. A gente já está elaborando, inclusive, esse modelo de painel, né, o que vai ser trazido para divulgar entre todos e o projeto completo. Já desses 40, você chegou a ver um pouquinho o conteúdo deles? Tem algum tema? Eu não estou com acesso ainda, mas a gente já tem uma diversidade. Eu sei que a gente tem estudantes de vários países. Bacana. Vários da América Latina, alguns da África, Europa e Estados Unidos. Temos de todas as regiões já. Desses 40, a gente já tem uma diversidade regional bastante grande. O que significa para a USP, para a universidade, ter uma escola como esta, né? A USP, ela tem destaque em tantas coisas, né? Não é a única. Vou te contar uma coisa. Desculpa te interromper, Priscila. Imagina. Não devia ter feito isso. Imagina. A USP sempre tem pelo menos um representante. Então, desde 2010, a escola acontece ininterruptamente, esse projeto da FAPESP acontece ininterruptamente desde 2010. Eu não chequei ano a ano, mas eu posso, enfim, eu acho que em todos os anos a USP teve pelo menos uma escola reconhecida. Então, sempre é muito bom ter uma escola porque é uma potência de internacionalização em diversos temas. Por exemplo, em 2024, deixa eu ver se eu não vou errar o ano, sei lá, tem aqui Escola de Ciência Avançada em Tripanosomatídeos Patogênicos da Biologia, Patogênese e Novas Terapias da Faculdade de Medicina de Ribeirão. A gente tem, por exemplo, a Escola de Ciência Avançada Bicentenário da Independência do Museu Paulista. Olha, essa mais na área de História e Ciências Humanas, proposto pelo Museu Paulista. Escola Avançada de Autoastrofísica, Multimensageiros de Física da USP. A gente... os institutos de pesquisa, os grupos de pesquisa da USP aderem muito, não só a esse edital, mas a vários editais. A FAPESP é uma parceira imprescindível para a produção científica no estado de São Paulo. Um orgulho, enfim, assim como as universidades paulistas, né, USP, Unesp, Unicamp, mas sem o financiamento da FAPESP, boa parte da pesquisa teria dificuldade de ser feita. Então, uma parceira, e a gente está sempre presente. A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento está e é sempre uma potência, né? Esses encontros presenciais, internacionais, o único período em que não houve chamamento porque a presencialidade estava prejudicada foi 20, 21 e 22. Então, a última escola foi... em 2013, em 2019 houve uma escola, depois voltou em 23, 24, e esse é o terceiro ano pós-pandemia. Então, ela está retomando, né? Então, é importante essa retomada e que diz respeito a trazer para a presença, porque é importante também conhecer São Paulo, conhecer a USP, conhecer o campus. Esse convite que a gente faz para esses estudantes estrangeiros é um convite que ganha outras dimensões quando você consegue trazê-los fisicamente para a USP, para os campi da USP, né? Para os diferentes campi da USP e para São Paulo. Eu comecei a falar e eu mesma me interrompi que os eixos da escola nos dias de presencialidade vão ser as palestras, a apresentação dos trabalhos dos estudantes e a interação entre eles. E a gente vai ter um momento grande separado, um dos eixos da escola, são as visitas a espaços de memória da cidade de São Paulo. Então, tem várias visitas a museus, enfim, museus que falem um pouco da história do Brasil, enfim, programada nesses 11 dias. E há uma premiação no final? Vai ter um vencedor? Não é um concurso. Não é um concurso. Ser selecionado, estar entre os 100 já é o grande prêmio e poder vir. A gente não vai trabalhar com
estímulo à competição. Acho que a ideia é promover a cooperação entre esses pesquisadores. Bacana. Daí depois esse material, então, ele fica disponível na USP. Quem tiver a curiosidade até de conhecer os projetos. Isso, não, a gente vai fazer um livro e provavelmente, enfim, como é um projeto financiado pela FAPESP, esse livro vai ter um formato eletrônico, gratuito, distribuído no site da Pró-Reitoria e em vários veículos de divulgação. Esses projetos, eles podem até ser absorvidos, por exemplo, pelo poder público, para tratar dessa reparação em vários aspectos? Priscila, acho que é difícil eu te dizer, assim, não conhecendo que projetos virão. Mas eu sou uma professora do curso de Gestão de Políticas Públicas, né? Eu tenho bastante convicção de que reflexões aprofundadas, principalmente nesses temas sensíveis, né? O tema da escola é memória e reparação. E como eu te disse em algum momento dessa conversa, a gente não quer falar só de períodos autoritários, né? Então, reparação em casos de desastres ambientais, em casos de violações de direitos humanos promovidas por empresas, né? Enfim, a gente está numa acepção muito ampla do tema, memória e reparação de ações estatais. Então, sim, o objetivo é transbordar isso para a sociedade, porque as cicatrizes estão na sociedade, né? As desigualdades, violências de gênero, as desigualdades sociais, as desigualdades étnico-raciais, o que gera ferida social e que é olhado como uma ferida a ser cicatrizada, curada, e depois de cicatrizada ela fica como cicatriz, né? Então, lembrar dessa ferida que um dia foi aberta e promover ações de memória dessa ferida e de reparação para que não aconteça mais, são processos que dizem respeito à sociedade. Então, obviamente, um dos desejos é que esses processos, essas pesquisas, essas reflexões sejam absorvidas pelo poder público, sim. Bom, quero agradecer a participação aqui com a gente hoje de Esther Rizzi, que é assessora da Pró-Reitoria e professora do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, que veio falar sobre esse trabalho tão interessante, essa escola que vai acontecer para tratar de assuntos assim tão relevantes para a sociedade, né? Reparação, trazer ali uma consciência, mas também o que se pode fazer com toda essa consciência, né? Quero agradecer e pedir para deixar de novo aí os canais para inscrição. Ótimo. A Escola São Paulo de Ciência Avançada, Universidade, Memória e Reparação, ela é uma iniciativa que foi proposta pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo, pela professora Ana Lana e pelo professor Renato, além de mim, e pela equipe da Pró-Reitoria como um todo. Na verdade, a gente está todo mundo empenhado nessa escola. Ela vai acontecer do dia 1º ao dia 11 de julho de 2025 e as inscrições estão abertas mais alguns diazinhos, até o dia 27 de janeiro de 2025. E o canal, enfim, para maiores informações é prip.usp.br/ESPCA. Então, nesse site, que é a sigla de Escola São Paulo de Ciência Avançada, então prip.usp.br/ESPCA. Nesse canal vocês vão ter todas as informações sobre a escola. Será um prazer que vocês acompanhem, enfim, e que eventualmente possam participar. Que bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Priscila. A Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.